Testes simples no sistema de freio que você consegue fazer aí na garagem da tua casa, na rua, com bastante facilidade, não requer muita prática nem tão pouco habilidade. Quer saber mais? Vem comigo que eu te ensino. Olá pessoal, eu sou o professor Moisés Dutra da Aliança Centro de Formação Profissional e hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre sistema de freio, alguns testes que você consegue fazer aí na tua casa, na tua garagem, na rua, claro, tomando bastante cuidado, que nós vamos dar algumas dicas no decorrer desse vídeo aqui. Então pessoal, sem mais delongas, vamos direto lá aos testes. No finalzinho aqui eu vou fazer alguns comentários com vocês, então vamos lá, vem comigo. Então vamos lá, então primeira coisa que você vai fazer, você vai pisar algumas vezes assim no freio, certo? Sempre tirando o pé e pisando novamente para poder descarregar toda a pressão do servo-freio para você não se enganar. E aí então eu piso aqui, levo uma força média, tá? Não é uma força total, mais ou menos aquela que a gente faz quando vai reduzir a velocidade, vai parar no semáforo. E aí então dou partida. Quando eu der partida, eu tenho que sentir o pedal do freio cedendo, ele ficando mais macio, ok? Vamos lá. Ó. Perceba que meu pé desceu um pouquinho. Com a mesma força que eu estava fazendo, ele estava parado ali. Quando entrou em funcionamento, ele cedeu um pouco. Isso indica que o servo-freio está funcionando corretamente. Caso isso não aconteça, é indício que tem algum problema no servo-freio ou na tomada de vácuo com o motor ou na bomba de vácuo do veículo, tá? Daí então eu desligo o veículo, tiro o pé do freio e aí eu vou pisar no freio. Então eu vou pisar no freio, ó, a primeira pisada eu sinto ele macio, com uma coisa que o motor tivesse ligado. Tiro o pé. Segunda, macio, com uma coisa que o motor tivesse ligado. Terceira, macio com a coisa que o motor tivesse ligado. E agora eu já sinto ele duro, ele já ficou duro, já ficou firme. Então, o que isso eu estou demonstrando? Que ele tem uma reserva de vácuo. Caso eu desligue o motor e ele já fique duro logo de cara, sem essa reserva de vácuo, sem essa reserva de maciez, isso significa que a válvula de retenção lá do servo-freio está com defeito. Essa válvula que está aparecendo aqui na imagem aqui, viu só? Ok, essa daí para você poder ter ideia de qual que é. Então, esses são os dois testes que nós vamos fazer aqui no servo-freio do veículo para a gente saber se ele está com eficiência ou não. Se o freio estiver duro, você deve fazer esse teste para saber se o problema é em outra parte do freio ou se é aqui no servo-freio. Nós vamos pisar no freio, soltar a mão do volante, pisar no freio para verificar se o carro puxar para algum dos lados. Isso significa que eu tenho uma roda com ineficiência, tá? Por quê? Se eu tiver uma roda, por exemplo, a roda dianteira não está funcionando bem, quando eu pisar no freio, o carro vai puxar para o lado esquerdo, tá? Então, o contrário também é válido, ok? Ou se eu pisar com muita força, eu posso ter uma tendência de travamento de roda de umas rodas traseiras, mas claro, isso se não tiver freios ABS. Então, para isso, pessoal, a gente tem que escolher uma rua tranquila, uma rua que tenha pouca movimentação de carro, que a gente não tenha a presença de animais, de criança. Tem que ser uma rua bem tranquila, sem prestar atenção se não tem nenhum carro atrás, tá? Então, a gente vai atingir mais ou menos aqui entre 30 e 40 km por hora e vamos fazer o teste, tá? Vamos verificar lá, vamos lá. Lembrando sempre de colocar o cinto de segurança, que é muito importante, tá? Lembrando que eu vou pegar aqui o meio da pista, porque o carro pode puxar forte para um dos lados. Ó, 30 por hora, tirei a mão, pisei no freio, frenagem retinha, ok? Não puxou para nenhum dos dois lados. Vamos de novo? Então vamos lá, aqui ó, novamente, vamos lá. 38 km por hora, 40, piso no freio. Ó, frenagem retinha. Então isso indica que tem um equilíbrio de frenagem, ok? Se ele tivesse puxado para um dos dois lados, significa que eu tenho um problema no sistema de freio. Então é verificar qual das pinças ou qual dos freios traseiros que não está funcionando corretamente, tá bom? Então esse aqui é o segundo teste que você vai fazer no sistema de freio do teu carro. Bom pessoal, então aqui teste visual de nível. Aqui ó, dá uma olhada, o nível tá bom, até a telinha caiu lá embaixo. Eu tenho um mínimo, né? Tem indicação do mínimo aqui desse lado e desse outro lado. Tem carro que é só uma indicação de mínimo ou só uma setinha. Então, se ele tiver entre o máximo e o mínimo, tá ok. Não precisa estar no máximo. Entre o máximo e o mínimo, aceito. Esse daqui tá no máximo porque foi trocado pastilha e disco recentemente, foi trocado fluido de freio recentemente, então ele tá aqui no máximo. Então, à medida que o pastilha e o disco forem desgastando, esse nível ele vai baixando, mas ele nunca vai cair abaixo do mínimo. Se cair abaixo do mínimo, é indicativo que eu tenho um possível vazamento, tá? E aí, então, o próximo teste que nós vamos verificar agora é um teste de vazamento no sistema, sabendo que é um teste apenas visual, então é muito fácil de fazer, ok? Então vamos lá.
Bom, pessoal, aqui, vazamento, o que eu vou olhar? Freio traseiro, eu vou olhar aqui em cima, esse aqui, justamente aqui que está o cilindro da roda traseira, o pessoal chama vulgarmente burrinho de roda. Se eu tiver vazamento aqui, eu tenho que me atentar aí, é um indício, né? Se eu tiver molhado aqui de óleo, de fluido de freio, tem vazamento. E alguns também ele vai apresentar aqui na parte de baixo, que ele tem um dreno aqui na parte de baixo, ou mesmo que não tenha um dreno, o fluido ele pode escorrer pela parte de dentro e vai ficar melado aqui na parte de baixo, toda a parte aqui, tá? Então, como ele não evapora, ele vai ficar uma marca grande aqui na parte de baixo, isso indica vazamento, e aí todo cuidado é pouco, é direto fazer o serviço de substituição do componente. Vou verificar os dois lados, e aqui na frente do veículo, e aqui na pinça dianteira também vou verificar se tem algum vazamento, pode ser aqui no sangrador, pode ser no próprio duto, aqui no cano, né, de freio, flexível, ou em qualquer parte da pinça. Se tiver marca de óleo, marca de fluido de freio, também indica vazamento, devo correr e fazer o serviço, tá? Já aproveito e dou uma olhada aqui em toda a tubulação, flexível, tudo. Eu estou usando o elevador aqui para poder fazer esse serviço, pessoal, mas é um serviço que você pode, com bastante cuidado, às vezes colocar o carro com uma roda suspensa, colocar cavalete, tudo, com muito cuidado, de repente você consegue fazer em solo esse tipo de trabalho, tá bom? Isso daqui é algo que você deve fazer periodicamente. Bom, pessoal, outro teste que eu vou fazer aqui é verificar o disco e pastilha, tá? Eu não preciso desmontar aqui para verificar isso aí. Eu posso usar, por exemplo, uma ferramenta dessa daqui, que na verdade essa ferramenta eu vou verificar aqui a altura, né, da pastilha por comparação, ó, como que é feito. Eu só vou ver a altura aqui do elemento de desgaste aqui, tá? Do elemento de freio. Então verifico aqui a altura, vocês podem ver. Tá? E eu consigo verificar, eu consigo introduzir a ferramenta aqui e verificar qual deles que casa com a altura certinha, e aí então eu tenho a altura da pastilha de freio. Se eu não tivesse essa ferramenta aqui, também visualmente a gente consegue verificar aqui. Disco, mesma coisa, o ideal é medir um paquímetro, um micrômetro, né, aqui, mas se eu não tiver a ferramenta eu consigo verificar aí visualmente, né, até pela rebarba que vai ficar aqui no canto. Se eu tiver uma rebarba em torno de 1 milímetro ou mais de 1 milímetro, isso indica já que esse disco de freio já está com desgaste excessivo. Lembrando, pessoal, é melhor errar por excesso, né? Ou seja, é melhor eu trocar uma peça que talvez esteja um pouquinho longe da substituição do que eu correr o risco aí de ficar utilizando um freio que não está em condições de uso, tá? Então devo fazer essa verificação também, fazer essa verificação, preciso tirar a roda do carro, mas não preciso desmontar o sistema todo de freio aqui, tá bom? Vocês podem ver, esses são os testes básicos que você pode fazer aí no sistema de freio do teu carro, ou pelo menos, se você não for fazer, são testes básicos que o teu mecânico deve fazer no sistema de freio do teu carro, tá? Principalmente ali, verificação de vazamento. Muitas vezes o mecânico ele vai direto lá na pastilha e no disco, que normalmente é a parte que mais causa problema, que mais tem desgastes no sistema de freio, e acaba esquecendo do resto todo. Questão do veículo puxar, como eu mostrei para vocês durante a frenagem, às vezes está puxando um pouquinho que você nem percebe. Como ele é um defeito que ele vai acontecendo gradativamente, o teu cérebro vai se adaptando. Então é incrível, mas normalmente quando isso acontece devagarzinho no sistema de freio, muitas vezes o próprio motorista ele vai se adaptando, então ele pisa no freio e já puxa um pouquinho o volante para o lado, isso de forma inconsciente. Então por isso que é importante você fazer aquele teste de frenagem soltando o volante, porque aí você vai ter certeza do que está acontecendo aí no sistema de freio do teu carro, tá bom? Pessoal, é um vídeo simples, teste simples que você pode fazer, ou que você pode acompanhar o teu mecânico aí no decorrer desses testes, para você ter certeza se ele está fazendo ali realmente uma verificação correta. Lembrando, pessoal, que o sistema de freio é mais do que manutenção, o sistema de freio é segurança. Freio ruim, freio ineficiente, coloca a vida tua, a vida dos ocupantes do teu veículo e a vida de pessoas que estão fora do teu veículo em risco. Então é muito importante a gente sempre fazer essa verificação periódica. A recomendação é que cada pelo menos 6 meses, tá? Ou 10 mil quilômetros, você faça uma verificação do sistema de freio do teu carro, tá bom? Tem outros testes que você deve fazer, como o fluido de freio, se ele realmente está dentro do prazo de validade ou não, se ele tem contaminação ou não, são coisas que a gente deve verificar. E, claro, tem outros testes que a gente pode fazer no sistema desmontando o freio traseiro, por exemplo, mas isso aqui é um vídeo simples de uma coisa que você consegue fazer ali com pouco recurso, você consegue fazer, como eu falei, na garagem da tua casa. Pessoal, agradeço vocês terem acompanhado o vídeo até aqui, muito obrigado, de coração. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, que toda semana nós publicamos 2 vídeos aqui no canal, muito interessante, fora os shorts também, que isso daí sempre nós estamos, não tem uma regra, tá? Então, quanto mais tempo a gente tiver para poder fazer, mais a gente vai publicar. Então, não perca nenhum desses. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.